De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima, Água de Marília. Conosco também a Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, e Lapa Reforço de Fundações, fone 3304-0334, o fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. Lembrando que a Unimar está realizando no próximo dia 16 de dezembro mais um vestibular para você. Então aí, inscreva-se já e tenha mais informações no unimar.br. O programa Conexão de hoje conversando com o Dr. Luiz Domingos Melges, que é professor da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, médico neurologista, falando aqui sobre as doenças autoimunes. A gente mencionou algumas aqui e a gente estava falando da questão da utilização da toxina botulínica. O doutor estava mencionando aqui a utilização dela, quer dizer, colocando quando é agressivo e quando, ao mesmo tempo, ele é utilizado para o nosso bem, né? E a gente até lembrou de um exemplo até para dores de cabeça tensionais, né, doutor? Porque, como nós estávamos colocando a ação dessa toxina que bloqueia a transmissão, né, do nervo para o músculo, né? Ela entra e bloqueia a liberação dessa substância chamada acetilcolina, então o músculo vai relaxar. Então ela pode ser usada, ela é usada para aquelas dores de cabeça crônica de difícil controle, que os músculos ficam muito contraídos na região aqui da cabeça, você aplica em determinados locais e o músculo relaxa. Com isso, teoricamente, você não vai ter dor. Uma outra aplicação também frequente da toxina é em sequelas, pacientes que sofreu uma lesão na medula, no cérebro, pós-AVC, que fica com o braço muito contraído, você aplica nos músculos, você relaxa. Então, esse mecanismo que eu estava explicando em relação a determinadas doenças, surgiu a ideia de criar determinados medicamentos para o bem, né? Veja como é interessante a história da medicina, né? Quando você vê uma doença que cria um mal para o indivíduo, de repente você entende aquele mecanismo da doença e produz uma medicação para usar em outro paciente para ter o lado positivo daquilo ali que você aprendeu com aquela doença, né? Voltando ainda em relação a todo esse processo, então, por exemplo, agora vou voltar de baixo para cima. No caso, a miastenia grave. O que é a miastenia grave? Então, é uma doença muito característica para as pessoas entenderem, que começa com essa fraqueza do músculo, porque esses anticorpos vão entrando nessa transmissão entre o nervo e o músculo, vai enfraquecendo o músculo. Quais são os músculos que mais são acometidos pela doença no início? Aqui do olho, da face, né? Então a pessoa os primeiros sintomas começam com uma queda da pálpebra, às vezes de um lado, às vezes do outro lado. Então a pessoa fica com o farol baixo, que a gente fala, pálpebra caída, né? E o que ele diz? Que de manhã ele está bem, no final da tarde ele começa a ter essa queda da pálpebra e fraqueza. Por quê? Isso que é interessante, essa transmissão que é feita através dessa substância chamada acetilcolina, ela tem uma reserva. Então conforme você vai gastando isso durante o dia, essa reserva, né, que contrai o músculo, abre o músculo, contrai o músculo, você vai liberando essa acetilcolina. Só que chega uma certa parte, quando os anticorpos começam a entrar, ele não deixa mais liberar essa substância. Então, por isso que a pessoa geralmente tem a fraqueza mais no final da tarde. Então, começa a ter essa fadiga, essa fraqueza, mastigação, às vezes cai a mandíbula, não consegue mastigar, a fala muda, começa a falar, né, uma fala fraca. Os músculos do olho caem, não consegue abrir, tem que levantar, às vezes a pálpebra. Deita, dorme, no dia seguinte, acorda bem. Só que é uma doença progressiva por a formação desses anticorpos. Dá uma melhorada, então. Melhora. Que coisa. Isso é o que chama a atenção da miastenia grave. Ela começa dessa forma, só que ela vai piorando, porque os anticorpos vão aumentando cada vez mais. Quando ela está com nível altíssimo de anticorpo, aí não tem. Ela fica má, né, com estado de mal-estar, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, né? E é o momento onde você faz o diagnóstico e tem que entrar com os medicamentos. Então, essa doença, a miastenia grave, pega tanto mulheres como homens, mas é mais comum na mulher mais jovem e no homem é mais comum com mais idade, depois de 60 anos. Por que essa diferença? Nós não sabemos. Por que muda essa parte imunológica? Nós não sabemos. Por que no homem é depois de 60 e na mulher, né, é antes? Eu acredito que porque o homem tem que trabalhar mais nessa idade, quando ele chega dos 60, então, aí ele passa a bola para frente. Então, acho que é isso mesmo. Então a doença fala, não, eu te pego lá na frente, entendeu? E na mulher, coitada, já pega mais cedo, né? E no homem ele vai trabalhando, quando chega depois de 60, aí que a doença vem com manifestação maior. Brincadeira. Mas é quase isso.
Mas então, é uma doença perfeitamente tratável hoje, porque você tem exatamente as substâncias novas que foram lançadas, que são os anticorpos monoclonais. O que esses anticorpos fazem? Bloqueiam esses anticorpos ruins, ou seja, bloqueia a formação dos linfócitos B e T, que são os ruins, que estão atacando, né, essa área da placa motora, que a gente chama, entre o nervo e o músculo, não deixando que esses anticorpos atuem. Então, são medicamentos que foram realmente descobertos e usados para outras doenças, usados até no câncer, e que passaram a ser usados na miastenia grave com excelentes resultados, fantásticos resultados, com esses anticorpos monoclonais. Então, um processo que mudou a história da doença. Só para citar aqui, né, só os mais velhos já ouviram falar, os mais jovens, né, nunca ouviram falar, mas o Onassis, que era um grego famosíssimo na década de 60, né, ele foi casado a Jacqueline Onassis, que era... Essa já é mais famosa, né? Vocês já falam Jacqueline Kennedy. Depois que o John Kennedy faleceu, né, ela casou-se com o Onassis, que ele era um grego, naquela época, naquela década, era considerado o homem mais rico do mundo. E, pela tragédia, ele morreu de miastenia grave, porque não tinha tratamento naquela época. Olha que coisa. Então, ela ficou casada com ele um tempo, depois ele acabou morrendo, né, e ela voltou para os Estados Unidos. E ficou famosa essa doença, porque muitos poucos conheciam naquela época por causa dele, né. Outra pessoa também no nosso meio, aqui no Brasil, que teve a doença, e depois eu não tive mais contato, o Mequinho, que era jogador de xadrez. Ele também teve a doença, não sei como é que ele está, mas uma época ele parou de jogar xadrez de tanta fraqueza que ele não conseguia... Para mexer as peças. Mexer as peças, né? Então tem várias pessoas famosas aí que tiveram a doença. Mas com o advento dessa droga... Agora mudou. Então, agora mudou, porque talvez muitas pessoas hoje podem até ser famosas e têm a doença, passam a não se manifestar pelo tratamento, né? Antigamente era considerada uma doença gravíssima, por isso que chama miastenia grave, né? Que era gravíssima, não tinha tratamento. E hoje, com o avanço da terapêutica, a pessoa fica praticamente curada. Como é que você fecha um diagnóstico de uma doença como essa, doutor? Então, pela história, primeiro que eu falei, né? Clássico. E aí tem um exame que você faz, você dosa no sangue esses anticorpos, é possível você dosar. Digo para que você comece um tratamento o mais rápido possível. Então, você dosa esses anticorpos. E tem aquele exame que você faz chamado o exame da eletromiografia, que você coloca a agulha no músculo e dá o diagnóstico da doença, né? Você tem um estímulo lá que você provoca no músculo e você fecha o diagnóstico da doença. Então, quando a pessoa tem esse quadro, já alerta o profissional, alerta o médico que pode ser miastenia grave, né? Tudo isso que eu falei. No final do dia começa a ficar fraco, meu olho cai. E é muito interessante, porque o cara bate a foto quando ele está com o olho caído e no outro dia com o olho aberto, entendeu? A própria pessoa bate, então você vai falar, isso aqui é miastenia, não tem nem dúvida, né? Pela história, mas você faz o exame e confirma, e daí começa o tratamento com essas drogas novas aí que revolucionaram a terapêutica. E hoje, eu falo que a medicina realmente, Marco, nessas doenças imunológicas, está crescendo de uma forma assim assustadora. E nos últimos 5 anos, o que eu vi de mudanças de tratamento, conduta terapêutica, talvez o que eu tenha vindo aqui há 10 anos atrás e dito uma coisa, se for ver o que eu falei lá, pode esquecer, agora mudou totalmente nessa época, né? Então, por isso que a gente está sempre em contato, viajando, participando, né, desses congressos, porque são muitas drogas novas que estão sendo lançadas no mercado para o bem do paciente, né? Esses dias eu vi também a questão do câncer, que é muito parecida essas terapêuticas, né? Pessoas antigamente que tinham determinados tipos de câncer, linfomas, que praticamente não tinha tratamento, hoje curáveis, né? De 10 anos para cá mudou completamente. Totalmente. Então é uma coisa realmente impressionante, para impressionar nós como os médicos e os pacientes também. Bom, e aí vamos por essa parte, vamos subindo. Então, do músculo a gente passa para o nervo, para falar da Guillain-Barré, que é a mesma coisa. Uma doença inflamatória que forma esses anticorpos que destroem a bainha. Por que foi famoso pelo Zika? Porque o Zika, não o vírus que atacava, o Zika entrou no sistema imunológico da pessoa e mudava a imunologia. Não que o vírus ataca o nervo, não é assim. O vírus entra, vai na parte imunológica e entra na célula
no linfócito e fala assim, ó, vou fazer com que se ataque o nervo. Então ele convence aquela célula a modificar e virar para o lado mal, que nem nós falamos. Então, imaginando a situação, ó, você tem que... então a célula começa a atacar o nervo. E aí, mesma coisa, você tem uma medicação que a gente faz na veia, chama imunoglobulina, que combate esses anticorpos, né? Ele responde muito bem na doença de Guillain-Barré, né? Essa doença que destrói o nervo, responde muito bem. Importante fazer o diagnóstico cedo, porque ela evolui rápido, em 24, 48 horas, a pessoa vai tendo a perda de força e de repente ela não mexe nada, daqui a pouco ela está paralisada, vai até para o aparelho, para a UTI, que é mais difícil você, depois das complicações que surgem pelas infecções, pelas inflamações. Então você tem que fazer o diagnóstico rápido, porque a partir do momento que você começa a tratar, para, e a pessoa sai daquele quadro da paralisia, né, da síndrome de Guillain-Barré. Bom, para a medula a mesma coisa. Então, inflamação da medula provocada por esses anticorpos também, como eu disse, ou pela doença, pela esclerose múltipla, né, que eu vou explicar um pouco mais também, ou pelo próprio herpes, que eles acham também que o herpes ou entra diretamente dentro da medula para provocar a lesão, ou ele também ele transforma os linfócitos para agredir a medula. Só fazer um parênteses nessa questão do herpes, principalmente, porque muita gente tem... eu tenho medo também. Né? Então, a pergunta é assim, doutor, essa quando dá no cérebro e tal, a questão do herpes, o indivíduo tem alguma, assim, nunca teve nenhuma manifestação de herpes e teve a primeira vez assim? Então, o indivíduo está acostumado a estourar herpes na boca ou na genital, enfim? Não, é interessante isso, porque existe assim alguns estudos que mostram, a pessoa que tem o herpes simples, você tem dois tipos de herpes, né? O simples e o zoster. O simples é esse que está na boca ou genital, né? Que a pessoa sempre repete. Às vezes, esse herpes simples, um dia ele pode mexer com a sua imunologia e aí e provocar uma doença autoimune, pode ser. O simples mesmo? Simples. O herpes zoster é aquele o cobreiro, que a pessoa falava antigamente, pega um nervo, né, ele vai no nervo, ele ataca o nervo. Esse agora me parece que tem até uma vacina para ele. Mas só acima dos 50 anos pode tomar. Então existe Estamos quase lá, né, doutor? Logo a gente vai poder... Então, para quem tem o herpes zoster, você pode usar a vacina, né, para combater. Mas o que significa o herpes zoster? Aí que vem a luzinha, né, quando você acende a luzinha. Se a pessoa tem, porque é horrível, né? Quando a pessoa tem o surto pelo herpes zoster, é porque a imunidade dele está baixa, alguma coisa está acontecendo de errado no organismo dele. Não do herpes simples, estou falando do herpes zoster. O herpes zoster ele já só costuma vir em pessoas que caem muito a imunidade. É comum aparecer em pacientes que estão em tratamento com quimioterapia, pacientes que têm, né, o HIV, pacientes que têm uma imunidade baixa, ele aparece. Mas uma pessoa que não tem nada, de repente aparece o herpes zoster, você tem que acender uma luzinha aí, né? Luzinha amarela. Será que eu estou mudando alguma coisa da minha imunidade? Alguma coisa vai acontecer? Então eu tenho que buscar essas informações, né? E realmente eu acho que é preocupante, né? A partir do momento que você tem um vírus no seu organismo que ele está provocando algum distúrbio, a gente tem que ficar preocupado. Não é uma coisa para passar assim, não é nada, não, tem que ficar aceso, você tem que estar sempre ligado, você tem que estar sempre acompanhando, entendeu? Porque é o que eu disse a você, vai variar de pessoas para pessoas. Se o organismo é diferente do meu, é diferente da outra pessoa, eu não sei como é que a parte imunológica, o meu DNA, né, esse processo dessas mudanças vão ocorrer, muda de pessoas para pessoas. Então eu não sei, não tem ainda um exame que fala para você, ele pode trazer consequências graves. E é interessante porque no começo do programa o senhor mencionou essa relação da questão do cérebro, o emocional do indivíduo e tal. E o próprio herpes está muito relacionado a isso, né? Quer dizer, quando ele surge, geralmente a pessoa tem algumas situações de... A gente tem que tomar cuidado, né, para falar, né? Mas eu acredito. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência do programa Conexão, sempre em nome de Unimed. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, fone 33040334 e vestibular Unimar. Faça já aí a sua inscrição, dia 16 tem mais uma edição do vestibular da Unimar. Inscrições abertas, unimar.br, você vai no site, tem todas as informações. A gente volta na sequência, não sai daí não, até já.